A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! E estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças àquela galerinha linda demais que nos apoia no padrim.com.br/TH Show. Hoje eu gostaria de começar esse episódio pedindo para você, usuário, e dar uma olhada lá no Instagram do Bar do Oscilar, o bar de Osasco, que é a casa do TH Show. Segue fechado, claro, por causa da quarentena, mas os nossos amigos agora estão num trampo de produção de máscaras e viseiras, Marcelinho, para doar para quem não tem condição de ficar em casa esperando essa doideira passar. Eu não esperava menos do pessoal do Bar do Oscilar. Eles moram no meu coração, né, cara? E todo mundo que mora no meu coração é top demais. Eles já começaram com mais de 700 máscaras, Nhoque, e agora estão recebendo doações no PicPay para quem quiser ajudar. Então, se você tiver a fim de dar uma mão pros caras, vai lá em picpay.me/Bar do Oscilar e faça sua doação, que vai virar máscara para o pessoal que é ambulante, né, cara? Pro pessoal que realmente não tem a menor condição de ficar nesse momento esperando por ajuda do governo, né? Eu sou... Que governo? Eu sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, e comigo está ele, o maior ativista pela legalização do Brasil, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelinho? Tudo bem, né, meu? Já é terça de novo, Igor Seco, eu não tô mais ligado, meu. Eu perdi também, cara. Eu não tenho mais despertador no celular. Eu nem tenho celular mais, eu não tenho mais calendário, não tenho mais trabalho, não tenho mais nada, Igor Seco. Eu tô vivendo a vida estilo cachorro, cara. Eu só vivo e durmo e como e cago. Você é um homem livre, Marcelo, só que preso dentro de casa. Um cachorro mesmo. O TH Show de hoje ele tá um pouquinho diferente, cara, porque hoje nós recebemos um convidado lá do YouTube, o Normose, do canal Normose, que veio para trocar uma ideia com a gente sobre proibicionismo no Brasil. Normose, antes de começar, eu gostaria que tu te apresentasse e já chegasse dando uma carteirada nos usuários do TH Show, porque vai ter muita gente que vai ouvir o nome YouTuber e vai torcer o nariz. Mas você veio pra falar de proibicionismo. Claro que não. Então você tem que ter... como é que é? Eu esqueci o que eu ia falar. Você pode deixar que eu... Acho que eu entendi pra onde a gente vai. Mas eu preciso realizar um sonho antes de começar, que é, depois de tantos anos ouvindo isso, eu preciso dizer: fala, meu povo! E agora sou eu que tô podendo falar isso. São anos ouvindo Fala, meu povo, e pensando assim, será que um dia eu vou trocar ideia com o Igor Seco? Sim. Então, pra você que tá aí torcendo o nariz, porque eu sou youtuber, eu também sou historiador. Boa. E desde o início da minha graduação, eu fui estudar a história do proibicionismo da cannabis no Brasil. E pra você que com certeza deve estar pensando aí, bom, isso aí eu já sei, a gente copiou o modelo dos Estados Unidos e aí as coisas aconteceram. Eu vim aqui mostrar pra vocês o contrário, que fomos nós os primeiros a proibir a cannabis no Brasil e exportamos isso pro resto do mundo. Tá bom essa carteirada? Cara, do jeito que você falou, velho, eu já senti um ódio pelo povo brasileiro crescendo no meu coração. Mas seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui na bancada do TH Show, cara. Eu acho que é um debate interessante pra gente ter, e uma conversa que eu acho que os usuários já estão ansiando há muito tempo. Mas você fala que nós fomos os primeiros, o Brasil foi o primeiro país a proibir a maconha, cara. Como que isso aconteceu? Até onde eu sei, era um dos primeiros países a tratar como uma erva real, que andava lado a lado com a monarquia.
E você me falar que, do nada, os brasileiros exportaram o proibicionismo, que vai maluco. Pois é, a coisa é muito maluca mesmo. É tão maluca que, apesar disso que eu acabei de falar, até 1915, 1920, você tinha vendendo nas farmácias de elite, nas farmácias dos ricos do Rio de Janeiro, as tais cigarrilhas Grimaud. E se o usuário do TH Show jogar no Google agora, ela vai ver que é basicamente um cigarrinho de baseado vendido na farmácia para tratamento de asma. Olha aí. Então vamos voltar um pouco na história, porque a gente precisa voltar para 1830 para a gente começar a falar das coisas, e eu espero que depois dessa minha fala eu entre pro coração do nhoque e também seja top. Mas meu, a gente tá falando de te convidar faz anos também, cara. É verdade, é verdade. Então tá bom. Então a questão é o seguinte, pra gente entender essa parada, sim, de fato, a gente tem duas ganjas circulando pelo país e um debate muito grande para saber quem é que trouxe essa ganja pro Brasil. De um lado você tem historiadores que diziam que eram os próprios negros escravos que traziam as sementes daquilo que eles chamavam de jamba ou de liamba, numas bonequinhas de pano e tudo mais. E de um outro lado você tem enormes fazendas de plantação de cânhamo trazida pelos portugueses para fazer vela de navio. Então é muito difícil saber da onde de fato mas o navio que descobriu o Brasil hoje tinha as velas de cânhamo, né? Ele tinha um carregamento de cânhamo também. Sim, isso sim. É interessante, inclusive, cara, que tem fazendas no Rio Grande do Sul hoje com museus históricos dedicados a isso, a mostrar essa época que o Brasil, o Estado brasileiro, investiu pesado na plantação de cânhamo para produção de navio. E aí o que acontece? O que até os historiadores têm mostrado? Que bem, primeiro que o negro escravo era tirado de África, não sabia para onde estava indo, vinha pelado nos navios, sofrendo, e é muito difícil acreditar na tese de que foram eles que trouxeram, sendo que eles vinham na condição que vinham como escravos, né? Porém, provavelmente, esses negros escravos encontram essas plantações e encontram semelhança entre aquele fumo de Angola que eles tinham lá em África e essa planta que os portugueses usavam para fazer as velas, né? Mas eles não faziam só vela, enfim, né, cara? Eles usavam em quase tudo, cara. A roupa dos marinheiros era feita de cânhamo, era muito mais, sabe? Pra eles era muito mais vantajoso usar o cânhamo do que usar o algodão, tá ligado? Que veio, só depois ser popularizado. Exato, até que é um debate que a gente pode depois, mais tarde, no final do podcast, ter até os dias de hoje. Isso continua sendo absolutamente verdade, assim, no momento que a gente vai precisar de recuperação econômica, né, pós-pandemia, mas enfim. O fato é o seguinte, a gente passa a ter, então, dois usos da erva no país. Um uso, como você bem destacou, dessa realeza, permitido, o que alguns sociólogos vão falar que seria uma ganja medicinal e era aceita, e aquela ganja usada como mística, mais cultural, né? Que era o uso dos negros, que sempre incorporaram nas suas práticas culturais, seja no candomblé ou seja em outros rituais, o uso da jamba como uma maneira de transcendência e tudo mais. Inclusive, isso era tão bem aceito que era normal nas fazendas você ter plantado assim jamba e tabaco. O tabaco usado pelas elites e a jamba usado pelos negros. E isso era até bem aceito. Até que, lá pelos idos de 1830, a gente está chegando no fim da escravidão. Os negros começam a ter um pouco mais de liberdade civil. Começam a ser olhados um pouco mais como seres humanos. O que a gente sabe que é verdade até a página 2, até os dias de hoje, porque o racismo se perpetua. Mas enfim, o que acontece? Com isso, como não era mais possível proibir a existência desse negro enquanto sujeito, porque a escravidão estava para cair, as práticas culturais desses negros passam a ser proibidas. E acho que é bastante do senso comum a época que, por exemplo, a capoeira foi proibida, o candomblé foi proibido, o samba foi proibido, e aquilo que era chamado de clubes canabistas,
que inclusive é bem parecido com os clubes de cannabis que hoje tem na Europa, que eram reuniões onde esses negros se encontravam para o uso da jamba e reflexão, também foram proibidos. Então, logo em 1830, você tem essa primeira lei da proibição do fumo do Brasil, que era chamada de proibição do fumo do pito de pango ou fumo de negro. Quer dizer, até na lei você já tinha o pressuposto de que quem usava essa planta e que deveria ser preso eram os negros. Filhos da puta. Outro... Só dá pra falar isso, né? Pois é, e a gente ainda tá falando de 1830. A gente ainda isso nem começou a história. A questão é, com o pós-escravidão, isso tende a piorar cada vez mais. Essa perseguição, as práticas culturais tendem a piorar cada vez mais. Até que a gente, inserido num contexto de mundo onde ideias como o eugenismo ou o racismo científico, que, para quem não sabe, são ideias que tentam usar da pseudociência para mostrar que diferentes raças são melhores ou piores do que a outra, simplesmente por serem brancas ou negras, o que hoje a gente sabe que é puro bullshit, estavam super em alta. Tanto é que na Primeira e na Segunda Guerra isso é uma causa essencial. Então essas teorias estavam muito populares entre os médicos aqui do Brasil. Eis que um sujeito de nome Rodrigues Doria, pode ver esse nome, um médico chamado Rodrigues Doria, que por um acaso foi governador do Recife, fez um estudo, que inclusive eu posso até mandar o link para vocês, é bem interessante de ler, usando esses pressupostos de racismo científico, que tentava ligar a preguiça do negro escravo ao uso da erva. A vagabundagem, como ele chamava, desse negro escravo com o uso da erva. Sem perceber que, na verdade, não era preguiça, mas rebeldia à situação de escravo que esse negro se encontrava. E o que acontece? Esse trabalho começa a tomar muito burburinho pelo Brasil e começa a ser espalhado pelas delegacias e tudo mais. As pessoas começam a tomar forma e ter ideia dessas ideias que tentavam cada vez mais criminalizar o uso de uma planta ligado a uma raça. E então, em 1900 aí eu posso estar errando por alguns anos, 14 ou 15, você tem o primeiro Congresso Internacional de Discussão de Substâncias. Nele, iam se discutir apenas alguns problemas. Ópio, heroína e cocaína, que já estavam virando problema no mundo inteiro, por uso abusivo. A maconha não estava na lista dessa discussão. O nosso Brasilzão levou esse estudo do Rodrigues Doria, apresentou esse estudo, que foi muito caro e muito querido aos Estados Unidos da América, que passou a aplicar a mesma lógica aos ticanos, aos latinos e aos indígenas, que também usavam... para os Estados Unidos era muito conveniente, né? Sim, e não é nem a gente que tá dizendo, saca? São os Exatamente. outros. Tipo, imagina, né? Isso chega... Exato, é melhor cara, ainda. Meu Deus do céu. Olha que loucura. Aí, 1924, a gente vai ter o segundo congresso da discussão. Ainda não estava dentro da lista a marihuana, porém o Brasil é convidado especial agora desse congresso para apresentar esses estudos agora com o Dr. Jarbas Pernambuco, que era um aluno do Rodrigues Doria e seguia esses mesmos pressupostos de criminalização de pessoas e não de plantas, né? Depois desse segundo congresso, a planta passa a ser proibida em todo o resto do mundo. Em 1932, aí sim, no Brasil, proíbe-se a maconha no mesmo período que libera-se a capoeira e o candomblé. Então você entende como era uma espécie de jogo de liberação entre o que podia e o que não podia ser feito pelos negros. Mas sim, nós somos os protagonistas dessa proibição, que tem base puramente racista e eugenista, e nada de saúde. Mas a gente tá sendo governado por um monte de gente que se baseia só no achismo e no interesse próprio faz muito tempo, né? Puta que pariu, cara.
É uma tristeza, porque o Brasil, se tu for pensar, os Estados Unidos ainda tinha outros interesses além de raciais pra proibir a maconha, né? O Brasil foi só idiota mesmo, né? Porque o Brasil podia, até hoje, né? Ter a maconha como uma coisa... que ajudaria a economia do nosso país, né, cara? E o Brasil... E não só isso, ela é um marco cultural. Quando a gente tá falando de um uso ritualístico, é como, por exemplo, foi a justificativa para a liberação do uso da ayahuasca. A gente tava falando de um patrimônio cultural de um povo que foi simplesmente tolhido. Mas tu citou as fazendas de jamba e as de fumo, que eram... As de fumo eram da elite, né? E a de tabaco, né, aliás. E a jamba era dos escravos, né? Que possivelmente era visto com maus olhos pela sociedade normalmente. Mas, porém, cara, a história da maconha no Brasil eu acho que é mais antiga que isso por conta dos índios, né? Eu não sei eu acho que os índios usam a maconha há muito tempo no Brasil, mas eu posso estar errado. Tu tem noção disso aí, cara? Então, isso eu tenho pouco estudo e é uma discussão bastante interessante de quando que é incorporada essa planta que a gente chama de jamba, de maconha, de cannabis, às plantas que os índios já usavam, sabe? Então as coisas começam a ficar mais marcantes a partir do uso do negro escravo. Mas é claro, quando a perseguição aconteceu, ela aconteceu também aos indígenas, que também tiveram tolhidas suas práticas com erva e tal e coisas. Então, na verdade, assim, a história do Brasil e a história da cannabis são conjuntas, acontecem no mesmo período, no mesmo tempo. As proibições só aconteceram por questões puramente de interesses momentâneos, raciais, e se perpetuam até hoje, tá entendendo? Porque, na verdade, aí beleza, você entra, por exemplo, mais pra frente, na década de 60, aí sim, aí o Brasil importou não a proibição, mas um modelo de repressão, que era o modelo de guerra às drogas que os Estados Unidos aplicavam. E aí é aquela putaria que a gente conhece de Pablo Escobar e aquela coisa toda e tal e coisa. Mas na década de 60, por que a juventude comunista, perseguida pela ditadura, passou a usar a jamba? Tá aí mais uma desculpa para você acessar mais rápido e prender mais rápido esse jovem. Não por aquilo que ele pensa, mas por quem ele é. Então, o que eu tô tentando dizer toda hora aqui é que, na verdade, a proibição nada tem a ver com a planta. Nunca teve a ver com a planta. Mas com sim, é porque o que a gente vê hoje no Brasil, né? O cenário é exatamente esse. Quando é um negro pobre sendo pego com baseado, a polícia faz ele comer na hipótese mais branda, né? Um playboy de condomínio que mora sei lá, eu não vou falar aqui a região onde esse playboy mora, mas ele certamente vai ser mandado pra casa, né? Eu sei que, tipo, eu já fui abordado pela polícia e sei que o tratamento comigo é totalmente diferente com o tratamento que meus amigos negros têm, sabe? E é justamente isso, é você usar a planta como um dispositivo para você escolher quem você vai levar pra cadeia, né? Exatamente, e digo mais, inclusive a pauta de legalização tá em voga nos dias de hoje porque rolou um embranquecimento e um apoderamento econômico dessa substância, ela virou commodity. Isso aí, a gente começou a consumir também, só por isso que a gente tá discutindo a legalização. Exatamente. E normalmente a gente costuma dizer, né, o chavão assim, de que a guerra às drogas falhou. E olhando por esse pressuposto de criminalização de pessoas, a gente pode dizer que, na verdade, a guerra às drogas deu certo. Né? Porque uma vez que ela não era focada em criminalizar a substância, mas criminalizar pessoas, ela continua encarcerando milhares de pessoas. É isso aí. Pobres e negras no mundo todo. Então, na verdade, a guerra às drogas deu muito certo. E por isso que alguns países se interessam em postergá-la. Porque é o dispositivo, como você disse, Igor, mais rápido de você criminalizar alguém. E eu nunca tinha visto por essa perspectiva que tu apontou agora, e faz todo sentido, né, cara? Eu lembro que uma vez eu tava com o Igor Seco, na Lagoa da Conceição, em Santa Catarina, um lugar elitizado, né? Praticamente não tem pessoas
classe muito baixa lá. Eu estava passando um período curto da minha vida lá. E estávamos fumando e a polícia ao nosso lado. E não tinha problema nenhum, cara. E isso encheu meu coração de tristeza. Pela primeira vez eu me dei conta disso, né? De que há uma diferença. Dentro do Brasil, a lei é a mesma, mas as pessoas são tratadas de forma diferente dependendo de onde elas estão, né? E foi a primeira vez que eu me dei conta disso de verdade, assim, cara. Exatamente. Até porque, mano, vamos deixar de ser moralista e parar pra pensar bem simples, assim, que se a preocupação de fato fosse a substância, a Ambev hoje é a segunda maior empresa do Brasil vendendo cerveja, tá ligado? E o álcool faz um mal desgraçado. E a gente não tá falando das substâncias. A gente nunca esteve falando das substâncias. As substâncias são só um pano de fundo. E talvez, quando a gente conseguir, porque historicamente a gente vai conseguir, porque os Estados Unidos já estão se abrindo novamente e usando como commodity a cannabis e coisa e tal, a repressão na favela vai achar outra desculpa. Então, na verdade, nunca foi guerra às drogas. Foi guerra aos pobres, foi guerra aos negros. E assim por diante, tá ligado? É muito louco isso. Qualquer usuário que parar pra pensar sobre o seu próprio uso, e se tiver um amigo negro, perguntar quantas vezes esse amigo foi parado pela polícia, e você, branco, foi parado pela polícia, vai perceber que existe um disparate gigantesco. É isso, sem dúvida. Eu fui parado muitas vezes, mas é que eu cresci em bairro muito pobre, né? Então era comum a abordagem a todos que estavam por ali. Só que nunca me aconteceu... Eu já falei várias vezes no TH Show aqui que nenhum policial foi otário comigo nunca, tá ligado? Nenhum deu em mim, nenhum fez nada, mas por motivos óbvios, né? Porque eu tenho amigos que foram enquadrados menos vezes e se fuderam muito mais, tá ligado? Isso é foda. Amigos negros, né? A gente não pode falar o que pensa nessas horas, senão perde os dentes. Não existe diálogo. Mas... É que todo mundo tá errado, né, meu? Tá todo mundo errado, né? O policial também tá mal informado. O policial também tá cumprindo a ordem de um arrombado superior a ele, né, cara? Sem nem entender por que tá fazendo isso também. É foda. Exatamente, cara. Esse lance... A gente tem que olhar pelo lado dos policiais também, pesquisa. Tá ligado? Tipo, quantas pessoas de farda já morreram numa guerra que não levou a lugar nenhum, saca? É isso aí. É bizarro, cara. É bizarro. Eu recomendo, inclusive, pra galera, se quiser dar uma olhada em algumas palestras finíssimas sobre o assunto. Vocês já ouviram falar do LEAP? Eu não acho que não, cara. O LEAP é um acrônimo que é em inglês, mas ele significa Agentes da Lei contra a Proibição. Law Enforcement Against Prohibition. Que é o quê? Só galera, juiz, delegado, polícia, gente ligada com a lei, que percebeu que a proibição é muito mais cara e que a proibição gera o tráfico, tá ligado? Essas pessoas que trabalham diretamente com a lei perceberam, porque na verdade é isso, né? A gente tá falando de uma substância que tem 10 mil anos de história, e a gente tá falando de uma proibição que tem 100, 150 anos de história, e por um acaso, o tráfico tem 50 anos de história. Ou seja, a conclusão lógica é de que foi a proibição que criou o tráfico e não o contrário, e a única forma de você controlar a substância é pela regulamentação. Até porque, e é bastante importante falar isso para os usuários todos, quando você deixa a substância proibida, cria-se um tabu em volta dela e a gente não olha o ponto negativo dela. Não é como se a cannabis, sobretudo o prensadão, não fizesse mal e fosse a cura de todos os males. Mas como ele está proibido, existe um mito de que ele faz muito mal, a gente ignora a outra parte. A gente fala, não faz mal. E para de olhar que sim, ele pode ser desencadeador de ansiedade, dependendo da composição daquele prensado, se tiver mais THC ou mais CBD. Numa situação de regulamentação, você teria, por exemplo, como manipular, como já é feito em vários países. Por quê? Porque CBD acalma a ansiedade, o THC é que dispara a ansiedade. Então, para pessoas ansiosas, uma cannabis com mais CBD seria medicamentosa. Agora, o prensadão é o prensadão, né? Isso é um lado, cara, desculpa te interromper, que a gente tem que bater muito nessa tecla, cara, que só a pessoa tendo contato com a planta, ela vai conseguir desenvolver o próprio remédio, saca? Tipo, quando você tem... Você descobriu que depende
de cannabis para tratar a ansiedade, como você falou, e você precisa de plantas com CBD. Você só vai garantir que essa planta tem o CBD necessário para tratar o seu problema com você mesmo tendo controle sobre essa planta, saca? Desenvolvendo a estirpe dela que vai gerar os ramos com CBD, as flores de CBD. E essa é a história da própria cannabis, né, Igor? Tipo, se você for ver, como ela tem 10 mil anos, ela é uma planta que nos remete à ancestralidade desse cultivo mesmo particular das pessoas em saber como cultivar a sua própria planta. Eu queria deixar isso bem claro para quem chegou até aqui ouvindo o podcast, que eu tô falando sobre a história de uma planta e não sobre uma defesa ao prensadão. Sabe, tipo, ao tráfico, a isso. A gente não tem nenhum estudo sobre o prensadão. A gente tem estudo, sim, sobre a planta in natura. A gente pode falar, sim, sobre os efeitos no corpo que ela tem, benéficos e maléficos, sobre a planta in natura. O prensadão, aquele que a gente não sabe nem o que tem e nem se pode estudar, porque é proibido, que é um paradoxo, né? Não se estuda porque é proibido porque não se estuda. Esse a gente tem que, como usuário, na verdade, rechaçar. Não é uma defesa a ele, né? É isso que tem que ficar bem claro, que a gente acaba criando esse tabu e até quem é antidrogas acaba achando que a gente tá falando aqui que é uma defesa pra todo mundo poder fumar e ficar muito louco. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A gente tá falando de um hábito rural, histórico, uma ancestralidade. Mas o pessoal antidrogas não prestou atenção em nada que tu falou agora, Normose. Eles vão continuar achando que é pra gente ficar tudo louco. Bando de arroz. Tem um pessoal que não adianta, tu pode mostrar... qualquer, fatos, tu cita um monte de fato, coisas, tu não tá protegendo a maconha pra ficar louco, tu não quer que as crianças fumem maconha, tu não quer que os pilotos de avião pilotem avião fumando maconha, tomando uísque, tá ligado? Mas os caras vão bater nessa tecla aí, porque é assim que eles se protegem, essas ideias absurdas deles, né? Eu fico muito triste. Ainda mais nos dias de hoje, né, Marcelinho, que hoje em dia as pessoas têm embasamento suficiente pra determinar que tudo é opinião, né? Sim, mas, se tu for pensar a ideia desse arrombado, desse Rodrigues Doria aí, lá de 1800, cara, se perpetua até hoje. Que o maconheiro é preguiçoso, é burro, é marginal, tá ligado? E um bagulho que não tem embasamento científico nenhum. E tá aí quase 200 anos. Com a maioria das pessoas que só tem acesso a esse tipo de informação popular, né? Que realmente não vão... Se todo mundo fala que faz mal, que é erva do diabo, eu acho que é erva do diabo mesmo. Saca? É foda, meu. Quem não tem mais informação sobre o assunto e quem não tem um pouco de noção, né? De que às vezes tu pode acreditar numa coisa que é mentira, né? Tá. Cara, e vou dizer mais, até pro próprio usuário, é aquilo que eu acabei de falar há pouco. O que acontece? Sobretudo nos mais jovens, mano, eu penso muito nisso. O moleque ouviu a vida inteira, moleque eu tô falando 15, 16, 17 anos, que não é pra consumir cannabis, porque o cérebro não está no momento ideal pra isso pode dar danos no futuro, mas o que acontece? Ele é criado numa cultura que sempre fala, faz mal, é do diabo, é terrível, é não sei o que, e papapá, e papapá, e papapá. Aí ele tá na época de rebeldia, de negar os valores que ele aprendeu. Aí ele experimenta, aí ele vê que não é o demônio. O que ele vai fazer? Ele vai partir pro outro lado extremo. Se não é o demônio, então é o anjo na terra. Aí, meu amigo, vai ter um uso abusivo, como pode ter em qualquer substância. Tudo bem que na cannabis, esse valor é 9%, quando no álcool é 20%, e no cigarro é 25%, 30%. Mas 9% de uso abusivo também é um problema de saúde que precisa ser falado. E só vai ser tratado numa situação de regulamentação. Por quê? Porque hoje é crime. Quando é crime, não se pode fazer nada mais do que tratar como crime. Então, inclusive, para proteção do próprio usuário, que acaba caindo no que você falou mesmo, Nhoque, no saber popular, tá ligado? A gente mesmo reproduz um monte de coisa que a gente ouviu falar numa outra roda, e que não tem nenhum embasamento científico. Inclusive, essa é o meu desabafo. Eu comecei a estudar no início da faculdade o proibicionismo justamente quando me dei conta de que eu acreditava que o modelo americano tinha sido importado pro Brasil e descobri o contrário. Aí eu falei, opa, pera, então tem mais coisa por aí. E aí você começa a ver que toda a construção social da planta é baseada triste, em nada. Né, meu?
Mas que irado, meu. Eu não sabia disso aí. Fiquei muito feliz. Nesse momento a gente atropela... não atropela, a gente consegue unir a galera que tá... Puta, eu tô chapado e eu esqueci o que eu ia falar, molecada. Desculpa. Mas eu acho que já dá pra terminar esse episódio. O Normose chegou aqui e deu um banho de informação na gente. Normose, você acha que a gente esqueceu alguma coisa? Eu queria dizer pra vocês que, apesar de tudo, de fato a cannabis causa duas coisas, né? Uma é a perda de memória e a outra... Caraca, a outra eu esqueci, mano. Só isso. Não, mas olha só, falando sério, muito obrigado pela oportunidade de estar falando isso. Eu tenho alguns vídeos no canal sobre isso, não é só... O meu canal não é voltado pra isso, eu falo sobre muitas outras coisas, mas pra mim esse é um debate central, importantíssimo, porque tá na base de um problema social muito maior, que é a criminalização do negro, que é a criminalização do pobre, que a gente precisa falar pra onde, sobretudo nesse desgoverno que a gente tem. Pode crer. É importante sim levantar sempre esses debates e ficamos muito honrados que você tenha vindo participar e dado essa pequena palestra, cara. Foi muito informativo. Eu tenho certeza que nenhum dos usuários esperava logo de cara saber que foi o Brasil que inventou o proibicionismo. E eu queria perguntar pro Nhoque se o Nhoque acha que a gente esqueceu alguma coisa. Eu não sabia que o Brasil tinha inventado isso, mas conhecendo o Brasil, eu não me surpreendo. Puta que pariu, né, cara? Ai, pá. Que paísinho. Eu amo o Brasil, cara, mas o Brasil... Você parou pra perceber, Nhoque, que é a segunda invenção que os Estados Unidos roubam da gente? Primeiro foi o avião, depois foi o proibicionismo. Eu jurava que a gente tinha roubado esse modelo dos Estados Unidos. Até a gente conversou com o Normose um pouquinho antes ali. Eu falei do Getúlio Vargas, né? Que eu achei que ele curtia bastante isso, né? Mas ali de fato legalizou mesmo, mas é isso, a gente lá atrás. Pau no cu desse Dória aí, de todos os Dórias. Que loucura, né, cara? Ai, cara. Belezinha, então ficamos por aqui, meus amigos usuários, com mais esse excelente episódio do TH Show. Obrigado a você que nos acompanhou até o final. Eu gostaria de convidá-los para nos seguir no Instagram, @THShowPodcast, e o Instagram do Twitter do Normose é Normose_, é isso? Você Exatamente. tem Instagram? Eu tenho Instagram, que aí é ao contrário, é _Normose. E o YouTube lá, o canal. Vamos ver se agora eu consegui quebrar um pouquinho do preconceito do YouTuber das pessoas. Eu acho que você quebrou vários preconceitos aqui hoje. Tomara. E se quiserem conversar um dia, trocar mais ideia, trocar mais prosa sobre outros assuntos, podemos falar da história na Babilônia, na história da proibição dos Estados Unidos, em como a ganja era usada no Antigo Egito. Ih, tem tanto assunto, vamos nessa, foi uma honra aí participar com vocês, trocar essa ideia. No Egito eu tenho curiosidade, hein? Ei, vamos lá, meus amigos, quem é que constrói pirâmide daquele jeito? Não tem. Óbvio. Não constrói, só não. estando muito chapado. Então tá, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Voltamos na sexta-feira com mais um TH Show bônus. E é isso. Um abraço pra todo mundo de casa e tchau. Estalo Podcasts.